A igreja nos concede todos os anos, no dia 1º do ano, no 1º de janeiro, celebrar essa grande festa, celebrar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E a igreja nos permite e nos pede, nos ajuda a celebrar Maria, a Santa Mãe de Deus, porque justamente é uma experiência, é um dado importante da nossa fé. Maria, a Mãe de Deus, é um dos dogmas, dos 4 dogmas marianos. Maria, Mãe de Deus, a Virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Nossa Senhora. São os dogmas marianos. Hoje celebramos este é um dos primeiros dogmas mariano. Quando a gente escuta falar de dogma, parece que a gente está falando algo estranho, né? Dogma, nossa, parece um tabu. Dogma não é tabu, dogma é verdade da nossa fé. E quando o dogma é proposto, não significa que um dia o Papa acordou, teve uma ideia mirabolante, uma inspiração extraordinária, falou: escreve aí, dogma mariano, Maria, Mãe de Deus, e está tudo certo, e passa a se celebrar. Não é assim o processo. Os dogmas marianos, os dogmas da nossa fé, e também os dogmas marianos, o que estamos celebrando hoje, são dogmas, que primeiro, antes de serem escritos, antes de serem definidos, antes de serem entendidos como artigo de fé, experiência de fé, normativamente escrevendo, um dado positivo da fé, antes de tudo, já foi vivido pela igreja, já foi vivido pelo povo em tantos lugares. Na teologia católica, na nossa vida de fé, há um princípio chamado sensus fidelium, o sentido da fé. A fé que o povo vive, a fé que o povo experimenta, a experiência que as pessoas fazem das realidades da nossa fé, vai fazendo com que vai gerando uma tradição que gera uma experiência e que gera depois também, e aí a igreja vai ratificando, a igreja vai oficializando tudo isso que é vivido em tantos lugares, né, do mundo. Esse, por exemplo, o dogma da Santa Maria, Mãe de Deus, que estamos celebrando hoje, foi fruto de 2 concílios, precisou de 2 reuniões grandes, reunidos Papa, bispos, padres, teólogos, para que isso pudesse ser compreendido. Ô louco, padre, mas não é fácil entender que Maria é Mãe de Deus? É fácil ou não? Sim ou não? Para nós agora, para nós hoje é ponto passivo, está tudo certo, por isso, irmãos e irmãs, se vocês me permitem, não vale a pena, não vale o esforço, não vale, de tentar convencer o evangélico a respeito dessa verdade de fé, porque precisa ter fé, não é um dado teológico, não é uma experiência mística, não é uma fé, é de quem experimenta, é de quem vive, é de quem quer, é de quem entende, é de quem se lança na experiência com Nossa Senhora. Se a pessoa não quer, se a pessoa tem um monte de senãos, tá bom, porque aqui, primeiro, antes de crer conceitualmente, criar o conceito na nossa cabeça, tem que estar no coração, e se Maria não está no coração, não está não está na mente, e vira essas confusões por aí afora. Quanta gente tem um problema sério com Nossa Senhora, só que não entende as coisas de Maria. Esse dogma, por exemplo, nesses 400, em torno de 400 anos para a definição, é o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, até estar no creio que nós estamos usando agora, o símbolo niceno constantinopolitano, é um concílio, uma reunião grande de bispos da época, tanto em Nicéia, quanto também lá em Constantinopla, para definições da verdade, da maternidade de Maria e da divindade de Jesus. E o problema está onde está? Havia nesse tempo um bispo chamado Nestor, e ele começou com uma história, que Jesus não era verdadeiramente homem, e tinha só a capinha de humano, só a capa de humano, só o jeito.
Ele tinha aparência de humano, mas não era humano. Então, se Jesus não era humano, só tinha um jeito, a gente via como via os anjos, né, como a gente vê dos anjos, mas não era humano. Então Maria não pode ser a mãe de Deus, amém? Porque não tem encarnação, não tem nada. E era heresia, e deu confusão, homérica, que esse homem foi banido, foi punido, mas ele não desistia, e havia um monte de gente, padres, alguns bispos, e igrejas inteiras, que seguiam Nestor. Por isso, a Igreja Católica se reúne e ajeita isso aqui, porque havia essa experiência de que, de fato, o povo já compreendia, o povo rezava, o povo vivia, e o povo entendia que Maria era mãe de Deus. A pergunta básica que se fez nesse concílio, nesses dois concílios, para poder ajeitar também, além de definir que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, a pergunta sobre: pode a criatura ser a mãe do Criador? Se Deus é o autor da vida, se Deus é o Criador de todas as coisas, pode, Roque, a criatura ser a mãe do Criador? Teoricamente não. Não pode, velho. Não pode. Mas pode. Na experiência, da compreensão da nossa teologia, na compreensão da vida da nossa fé, Deus é uno e trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três estão de igual natureza, da mesma substância. Maria é a mãe do Verbo encarnado. E o Verbo é Deus. E com Deus é Deus. E esse Verbo, ao se fazer carne no seio de Maria, se torna filho de Maria. Maria é a mãe de Jesus, porque é verdadeiramente Deus, filho do Eterno, do Pai Eterno, do Altíssimo, e filho verdadeiramente homem, filho de Maria, na família de Maria, na família de José, na casa de Nazaré, na experiência humana do seu nascimento, Maria é a sua mãe. Celebramos essa verdade de fé, irmãos e irmãs, também com o coração agradecido a Nossa Senhora, porque ela deu o seu sim, e no mistério de dar o seu sim, Maria também nos ajuda a conhecer Jesus, nos ajuda a conhecer o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. Maria é a mãe de Jesus, Maria é a mãe da igreja, Maria é a nossa mãe. Hoje, olhando a leitura, as leituras dizem que, do Evangelho sobretudo, Maria, lá naquela noite no presépio, na noite lá na gruta em Belém, Maria, os pastores visitam Maria, e quando visitam Maria, falam a Maria muitas coisas, o que eles sabiam, mas os pastores não eram gente inteligente, assim, estudados, não eram os doutores, eram pastores. E o que falam a Maria, que admirava, que encheu o coração de Maria de alegria? O que falaram a Nossa Senhora a respeito do menino? Quem é esse menino? Que vai, e Maria tem ali na frente dela esse menino, e ela o trata como filho. Ela deu a luz, ela trouxe esse menino ao mundo, ela acolheu no seu coração, no seu ventre, ela acolheu no seu seio, e agora Maria cuida desse menino, como cuida do filho. No presépio há um menino, no presépio há um filho, mas no presépio também há uma mãe, há uma mulher, e essa mãe é a mãe de Jesus, e essa mãe é a mãe de Deus, e essa mãe é encantada, está encantada, cheia da graça, da alegria de ter trazido uma vida a este mundo, Jesus,
mas sobretudo Maria vai se enchendo de uma graça especial, de uma graça divina, sobre quem ela trouxe ao mundo. O que Jesus significa, quem Ele é. O coração de Maria vai guardando tudo isso no seu coração. Maria contempla, Maria se alegra, Maria exulta no nascimento de Jesus, o seu Filho amado. Nessa noite, os nossos corações também, irmãos e irmãs, devem ser corações gratos a Maria pelo seu sim. Nós agradecemos a Maria por ter dado a vida ao Senhor, por nos ser permitido conhecer o amor, ver o rosto de Deus em Jesus. Ver o rosto de Deus em Jesus. Tocar Jesus na sua humanidade. No mistério da encarnação do Verbo, no mistério do nascimento de Jesus, está também todo o mistério da Santa Missa que nós celebramos, da Eucaristia. É porque um dia houve uma mãe e um filho, Maria e Jesus, o Filho de Deus, a mãe de Deus, é que nós podemos celebrar a Santa Eucaristia, porque a Eucaristia não é só um pãozinho. A Eucaristia não tem como, você tira da cabeça a ideia herética de Nestor. Jesus não tem só aparência humana, como também a Eucaristia não tem só aparência de sangue e só aparência, não é só um símbolo, não é só um sinal do corpo de Jesus, não é só um sinal da alma de Jesus, não é só um sinal do sangue de Jesus, não é só um sinal da divindade de Jesus. O que nós recebemos na Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade, graças ao sim de Maria, graças à Santa Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.